Fala galera da Alternativa, aqui é o professor Jean. A gente vai discutir um pouco aqui sobre gênero textual argumentativo, né? Mas voltado para a parte de resenha crítica, tá? O que vamos entender bem o que é essa questão da resenha crítica. É, a resenha crítica tem como objetivo de analisar uma obra, filme ou artigo. É importante destacar que na produção desse conteúdo é preciso fazer uma análise crítica sobre o documento solicitado, sem deixar de mencionar os aspectos positivos e negativos. Ou seja, ele é um texto no qual o autor tem que ler e ter uma visão mais crítica, abordando aí nesses casos tudo aquilo que ele considerar como positivo e como negativo, sempre procurando argumentar de uma maneira equilibrada. Tá? Portanto, a resenha crítica é um texto informativo, né? Mas que contém detalhes opinativos do autor. Ou seja, ainda que ele seja um texto informativo, cabe aqui espaço para que o autor dê a sua opinião, né? É o que faz com que a resenha crítica se diferencie, por exemplo, de um resumo. Um resumo, você não tem espaço para você opinar, né? Para você argumentar ali dentro sobre o que está acontecendo, se concorda, se não concorda. Tá? Então, ali no resumo você não tem. Na resenha crítica, sim, você tem. Né? Eu diria que a resenha crítica, na verdade, é um resumo onde você pode acrescentar as suas ideias também. Tá? Os elementos de uma resenha, no caso ali, deve possuir as mesmas qualidades estilísticas de todo o texto escrito: simplicidade, clareza, concisão, propriedade vocabular, precisão vocabular, objetividade e impessoalidade. Além disso, a resenha deve apresentar imparcialidade, atitude científica e privilegiar o essencial daquilo de que trata. Ou seja, ao fazer uma resenha crítica, é muito importante a imparcialidade. Você vai analisar de maneira crítica e vai abordar de maneira crítica o que está sendo discutido no caso. Então é muito importante que a escrita seja a formal, de modo que seja o mais clara possível. Tá? E a propriedade vocabular que for utilizada tem que ser a linguagem padrão, de modo que venha a alcançar o maior número possível de leitores. Então, se faz muito necessário que se tenha muito cuidado com aquilo que se vai dizer e como se vai dizer, ok? Os princípios básicos de uma resenha crítica têm que ser a imparcialidade, a cientificidade e privilegiar o essencial. O que quer dizer com a imparcialidade? Seja na defesa ou no ataque, o resenhista deve julgar as ideias da obra sem paixão. Ou seja, não deve se cercar de tanto interesses pessoais, devendo posicionar-se criticamente como um juiz e apresentar tanto os aspectos positivos quanto os negativos da obra, sem defender ou lado ou outro devido a motivos externos à obra. Então, nesse caso ali, é o caráter imparcial. Você tem que analisar aquilo que tem e falar daquilo, tanto o que há de bom quanto o que há de ruim, sem colocar o seu caráter pessoal, digamos que venha envolver, que aquilo ali seja do seu gosto, ou que você não goste daquilo. Então, tem que fugir um pouco disso, tem que ser crítico, tem que ser analisar e poder colocar o que há de positivo e negativo naquilo que está sendo abordado. Quanto à cientificidade, é aquele caso de se basear em conteúdos científicos, ou seja, eu tenho que ter fundamentos para falar de algo. Eu não posso falar simplesmente do nada, imaginar que aquilo seja assim assim. Eu tenho que ter fundamentos, daí a questão da cientificidade. E privilegiar o essencial. Você deve falar apenas do que é mais importante da obra. Ou seja, se eu vou defender, se eu vou falar de tal filme, eu vou falar apenas daquele filme, vou apontar o que há de bom, o que há de ruim naquele filme, né? Dar alguns argumentos, comparar com outros elementos, sempre de modo científico e imparcial. E falar somente o que é do filme, eu não vou acrescentar outros elementos, apenas enchendo todo o meu texto. Não há necessidade disso. Fale apenas o que é essencial e pronto. Esses são os critérios principais. Como todo texto argumentativo, a resenha crítica também possui a mesma estrutura que as demais textos argumentativos, como introdução, desenvolvimento e conclusão.
Vamos ver o que diferencia ele dos outros textos argumentativos. Na introdução, que deve ser feita apenas em um único parágrafo, apresenta-se a obra a respeito do qual se está falando, né? Que pode ser um texto, um filme, uma novela, uma música, qualquer produção cultural ou científica, deixando logo claro qual o argumento será estabelecido a respeito desse elemento que eu estou discutindo. Identificar a obra, coloque os dados bibliográficos, ou seja, esse dado bibliográfico seria qual editora, quantas páginas, quem é o autor, são esses dados bibliográficos. Descrevendo um pouco as linhas, todo o conteúdo do texto a ser resenhado. Ainda, descreva a estrutura, fale sobre a divisão em capítulos, em seções, sobre o foco narrativo, ou até de forma sutil sobre o número de páginas do texto completo. Ou seja, nessa primeira parte, tu vais detalhar de quem ou do que você está falando, tá? Apontando suas divisões, se for um livro, em capítulos, né? Se for um filme, em seções, em momentos, né? Em partes. Se for em músicas, em suas estrofes. Então, tu tem que detalhar, nesse momento, aquilo a qual você está resenhando, ok? Já no desenvolvimento, que deve tomar conta de 2 parágrafos, no caso ali, você vai aprofundar a descrição dos personagens, fatos, opiniões, contando-se em que consiste a obra resenhada. Isto é, nesses parágrafos deve-se realizar um resumo do fato cultural ou científico que se considerou para a elaboração da resenha. Analise de forma crítica o conteúdo da obra. Nessa parte, apenas nessa parte, você vai dar a sua opinião, argumento baseando-se em teorias e outros autores, fazendo comparações ou até mesmo utilizando de explicações que foram dadas em aula. Então, nessa parte do desenvolvimento, que é utilizado 2 parágrafos, é onde eu vou discutir sobre aquilo que está sendo abordado pelo filme, pela música, pela peça teatral, ok? Então, eu vou aqui nessa parte que eu vou começar a explicar do que se trata, quem são os personagens, porquê das ações desses personagens. E aqui também eu vou ter o direito de acrescentar as minhas opiniões, sejam elas positivas, sejam elas negativas. É justamente nessa parte do desenvolvimento onde eu tenho um espaço maior para colocar a impressão que se teve acerca da obra que está sendo resenhada, beleza? Por último, nós temos a conclusão. A conclusão deve-se, enfim, expor uma opinião crítica a respeito da obra, de modo coerente e verossímil, ou seja, de modo coerente e verdadeiro, mostrando-se sempre em embasamento imparcial para a elaboração da crítica. Você deve explicar cada um dos textos, então, em sua vez, de opinar e tentar chegar a uma conclusão sobre o tema tratado. Para tanto, mostre as fontes e referências bibliográficas de cada um dos textos que você usou no desenvolvimento, para embasar seu ponto de vista. Ou seja, na conclusão, é aquele desfecho que você vai dar, é o seu ponto de vista que vai chegar aqui agora. Você vai dizer do que se tratou, se gostou, por que não gostou, né? Que efeito esse texto, esta obra, esta peça teatral ou esta música causa, né? E quais as possíveis consequências disso. É aqui que você vai dar o seu desfecho final, apontando para o leitor ou até mesmo incentivando o leitor, através das palavras, a vir a ler ou apreciar esta obra. Então, nessa parte final, que é a conclusão, você faz o desfecho com a sua opinião, acrescentando pontos de vista a favores ou negativos deles, que você concluiu, e ainda assim chama o leitor a vir apreciar a obra. Ok, galera? Um abraço para vocês.